Se você ainda não conhece a minha plataforma de estudos de biologia, você não sabe o que está perdendo, ela vai te levar para um novo patamar de aprendizado. Lá, além das aulas, você encontra um material de acompanhamento, listas de exercícios, quizzes, aprofundamentos, revisões. A gente tem também apostilões para diversos vestibulares do Brasil e também para a prova do Enem, além do atendimento VIP comigo em um grupo no Telegram. Para você acessar a nossa plataforma, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Dito isso, eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e te convido. Vem comigo! Tatuzada, vamos conversar então a respeito de lisossomo e peroxissomo. A primeira coisa que eu quero que você pense é a respeito da representação gráfica dessas organelas nos materiais didáticos. Quando a gente pensa nessas organelas, a gente tem que lembrar que elas são bolhazinhas dentro da célula. Cuidado para não confundir com aqueles pontinhos bem pequenininhos que são os ribossomos. Os ribossomos a gente já estudou na aula anterior, e aí fica ligado agora que lisossomo e peroxissomo são essas coisinhas aqui. Às vezes com os pontinhos lá dentro, às vezes sem esses pontinhos. As duas organelas são vesículas, são bolhas de membrana com conteúdo enzimático lá dentro. Qual que é a diferença dessas duas organelas? Primeiro, o lisossomo ele se origina a partir de enzimas que são produzidas no retículo rugoso, que depois são enviadas para o complexo de Golgi, modificadas e liberadas na forma de lisossomo. Então o lisossomo se origina do complexo golgiense. O peroxissomo não. Existe até uma ideia de que talvez o peroxissomo também tenha surgido por endossimbiose, tipo mitocôndria, tipo cloroplasto, e que ao longo da evolução, do passar de milhões e milhões de anos, ele foi perdendo a característica de possuir um DNA ou de possuir ribossomos próprios. O que a gente sabe hoje? Que os ribossomos que estão livres dentro do citoplasma, eles vão produzindo as enzimas dos peroxissomos, e essas enzimas vão adentrando essas vesículas. Elas vão entrando, inclusive às vezes essas vesículas se tornam muito grandes e o peroxissomo pode se duplicar. Olha só que interessante. Então o peroxissomo se forma a partir de enzimas produzidas pelos ribossomos livres, e os lisossomos não. Os lisossomos são produzidos no retículo rugoso, que são modificados, as enzimas modificadas pelo complexo de Golgi, e depois liberados na forma de lisossomo. Beleza? Agora vamos lá, qual que é a grande função do lisossomo? Digestão. A chamada digestão intracelular. Fique esperto que essa digestão intracelular pode se apresentar de três formas diferentes. A gente vai ter, às vezes, numa célula, a entrada de corpos estranhos, a entrada de corpos que não pertencem à célula. Por exemplo, um macrófago, um glóbulo branco, ele pode engolir uma bactéria, ele pode engolir um vírus, um protozoário. E aí, quando ele faz isso, ele tem que digerir esse corpo estranho. A gente vai dizer que esse processo de digestão intracelular é uma heterofagia. Aliás, deixa eu anotar aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Heterofagia. Beleza? Olha só, heterofagia. Por que heterofagia, prof? Porque nesse sentido, quando o lisossomo está degradando uma bactéria, um vírus, um protozoário, algo estranho, ele está degradando algo que não é ele, que é diferente dele. Lembra daquele radical hétero, que quer dizer diferente, né? Beleza, então aqui nós temos uma heterofagia, processo de digestão intracelular de algo estranho. Às vezes também a gente vai ter, como atividade lisossomal, a degradação de organelas internas da célula. Por exemplo, uma mitocôndria velha, uma mitocôndria que está operando um mau funcionamento, ou uma mitocôndria que está em excesso na célula. São muitas mitocôndrias e a célula nem precisa de tanto assim. Então, essas organelas podem ser degradadas pelos lisossomos. Aí você tem que entender, o lisossomo está degradando algo que faz parte da célula, e aí seria uma autofagia. Está comendo algo que é dele mesmo, sacou? Heterofagia, autofagia. E aí quando essa autofagia se torna algo generalizado, em que a gente vai ter muitos lisossomos se multiplicando, sendo produzidos dentro da célula, e esses lisossomos começam a se romper e destruir a célula como um todo, pensa aí a célula sendo destruída. Isso é uma autólise. Então a autólise nada mais é do que uma autofagia generalizada. E eu quero que você lembre de um exemplo importante de autólise, que às vezes pode aparecer com o nome de autofagia também, porque a autólise é uma autofagia, tá? Mas o exemplo importante
é aquele que ocorre na cauda dos girinos, quando eles estão fazendo uma metamorfose para virar sapinho. Então você sabe que o sapo não tem rabo, o girino tem. Durante esse processo de transformação, o rabo vai sumir, ele vai ser degradado. Inclusive, os nutrientes provenientes dessa degradação vão ser utilizados pelo sapo para formar novos tecidos. Tecidos que vão formar os braços, que vão formar as perninhas do sapo, que vão formar os pulmões ou coisas internas que a gente tem lá no sapo que não estão presentes no girino. Então lembra desse exemplo que ele é importante, super didático, super comentado nos vestibulares. O girino, no processo de metamorfose, realiza a autólise de suas células. Essas células vão ser aproveitadas na forma de nutrientes para formar outra parte do anfíbio, outras partes do anfíbio, para formar perninhas, bracinhos, dedinhos, enfim, qualquer coisa lá do sapo. Beleza? Aí o que você tem que saber também, o que a gente tem lá no lisossomo que permite essa digestão? A gente tem enzimas. E essas enzimas muitas vezes vão aparecer com o nome lá na prova de vestibular, com o nome de hidrolases ácidas. O que é uma hidrolase? É uma enzima que quebra alguma coisa na presença de água. Então ela se utiliza de água para quebrar. Quebrar o quê, prof? Quebrar proteína, quebrar lipídio, quebrar ácidos nucleicos, DNA, RNA, quebrar polissacarídeos. Então todas essas enzimas aqui fazem um conjunto chamado de hidrolases ácidas. E é importante que você lembre que elas são ácidas mesmo, elas funcionam em pH ácido. Por quê, prof? Porque dentro do lisossomo é mantido um pH de mais ou menos 4,5 a 4,8, um pH ácido. E como que é mantido isso? Bombeando cloreto, bombeando prótons, bombeando H+. Então, cloreto, H+, cloreto, H+, Cl-, H+. Esse Cl- e esse H+ forma ácido clorídrico lá dentro do lisossomo. Como que esse pH é mantido lá dentro? Por meio de transporte ativo. É legal que você anote isso, beleza? Continuando. Olha que interessante. Por que a gente precisa desse pH ácido? Ah, para fazer a digestão, igual o estômago da gente, né, professor? Esse pH ácido é importante lá dentro do lisossomo porque as enzimas só funcionam em ambiente ácido. E isso evita que a gente tenha probleminhas, tipo um lisossomo estourando. Se o lisossomo romper, o que pode acontecer? As enzimas que estão lá dentro começam a digerir partes da célula. Só que essas enzimas só funcionam em pH ácido. Então, quando rompe uma bolha, isso não consegue acidificar o citoplasma inteiro e as enzimas ficam inativas. Elas não vão conseguir destruir o retículo rugoso, o retículo liso, o complexo de Golgi. Então, enquanto a gente está produzindo essas enzimas, elas também não estão funcionando. Elas só começam a funcionar a partir do momento que se bombeia ácido clorídrico lá dentro e mantém esse pH ácido, beleza? E se romper, não gera nenhum dano para a célula, beleza? Agora, depois de ver bastante essa imagem, vamos falar um pouquinho dela. Isso aqui é o que a gente chama de ciclo lisossômico. Quase sempre que aparece uma questão em vestibular de uma célula cortada no meio, assim, metadona da célula aparecendo, a gente está falando de lisossomo e do ciclo lisossômico. Tem uma legendinha que eu coloquei ali para vocês, então presta atenção. Imagine que isso aqui é uma bactéria e essa bactéria foi fagocitada. Então eu coloquei a bactéria 1, ó, sofreu o processo de fagocitose. Lembra que fagocitose é o transporte em bloco de uma substância sólida, beleza? Se fosse líquida, seria uma pinocitose, beleza? Aí entrou a bactéria e ela foi envolvida por uma membrana. Essa bactéria, esse composto sólido fagocitado, lá dentro, forma aquilo que a gente chama de fagossomo, beleza? Se fosse líquido, seria pinossomo. Beleza, tá aqui o fagossomo. E aí o retículo rugoso produz as enzimas dos lisossomos. Essas enzimas são deslocadas ao complexo de Golgi, o complexo de Golgi libera o lisossomo. Esse lisossomo, que você está vendo aqui, ele ainda não está atuando. A gente chama esse lisossomo de lisossomo primário ou inativo. No momento que o lisossomo primário ou inativo gruda lá no fagossomo e começa o processo de digestão, aí a gente diz que ele está na forma ativa ou lisossomo secundário. Então, o lisossomo primário e secundário é a forma ainda inativa, que é o que a gente encontra na célula normalmente, e a forma ativa dele, digerindo alguma coisa. Fez o processo de digestão aqui, vai ser liberado
aquilo que não presta. Os nutrientes são absorvidos e os resíduos vão ser eliminados numa defecação celular, que a gente já estudou, a gente chama de plasmocitose. Beleza? Massa. Outra coisa importante, doenças lisossomais. Gente, isso é muito importante. Aliás, vestibular, Enem, tem cobrado organelas de uma maneira não tão objetiva, não tão óbvia. Tipo, qual que é a função do lisossomo? Não é assim que cai mais no vestibular. Às vezes vai trazer para o contexto da questão uma doença lisossomal. E aí, pensando nessa doença, você tem que lembrar da função do lisossomo. Então, são 3 doenças que você tem que lembrar associadas ao mau funcionamento dos lisossomos. A primeira doença é uma doença genética. Ela é autossômica recessiva. Isso quer dizer o quê? Que para a pessoa ter essa doença de Tay-Sachs ali, ela tem que ser azinho, azinho. Muitas vezes, ela vai herdar um azinho do pai, um azinho da mãe, e os pais não sabem que eles são portadores desse alelo recessivo. Às vezes não tem ninguém na família com a doença de Tay-Sachs. E coincidentemente a gente tem uma pessoa heterozigota aqui, uma pessoa heterozigota aqui, cada uma manda o azinho e o filho nasce com a doença de Tay-Sachs. Prof, essa doença é grave? Deixa eu contar o que ela faz no corpo, tá? Dentre as várias enzimas que a gente tem no lisossomo, tem uma delas que opera principalmente em neurônios. Ela é responsável por degradar um glicolipídio que a gente tem em boas quantidades lá nos neurônios, que ele é residual. E aí esse glicolipídio tem que ser destruído, tem que ser digerido pelo lisossomo. Se isso não acontece, esse glicolipídio começa a se acumular no neurônio, o neurônio começa a ficar inchado, deformado, ele para de funcionar. A gente começa a ter quadros bem perceptíveis de demência, inicialmente uma falta de memória, mas isso é difícil de detectar de início porque, cara, acomete já uma criança muito pequenininha e normalmente a pessoa não tem uma expectativa de vida superior a 4 anos. É uma doença bem grave, degenerativa, que infelizmente não tem cura porque é de ordem genética e muitas vezes não tem como evitar porque as pessoas não sabem que carregam os alelos recessivos em seus genomas, a não ser que tenha alguém na família com esse quadro. Beleza? Doença de Tay-Sachs gravíssima. As outras 2 doenças é a silicose e a asbestose. Nome estranho, né? Mas as doenças são bem parecidas. O que acontece? A silicose nada mais é do que um problema associado à inalação de minúsculos caquinhos de sílica. Como se fossem uns caquinhos de vidro microscópico, tá? E quando que isso acontece? Acontece com pessoas que trabalham principalmente em corte de vidro, em marmorarias, e aí cortam granito, que tem quartzo, que tem sílica, pessoas que trabalham em alguns tipos de mineração. Essas partículas de sílica, esses caquinhos, eles são inalados, eles vão parar nas células pulmonares, e olha só o que acontece. Quando ele entra na célula pulmonar, aquele caquinho vai ser atacado por um lisossomo. O lisossomo pensa assim, vou digerir aquele caquinho lá. E aí quando ele chega no caquinho, ele estoura. E aí é recrutado outro lisossomo que estoura. E aí outro estoura. E vai enchendo de lisossomos estourados aqui e o pH celular vai se alterando, vai se tornando mais ácido, porque não é um lisossomo que estourou, são centenas, milhares de lisossomos rompendo e aí o pH da célula ficando ácido, as enzimas começam a ativar e elas começam a digerir a célula como um todo. É uma coisa bastante grave. Essa é a silicose. A asbestose é a mesma coisa, só que acontece com uma outra partícula chamada de asbesto, que a gente tinha bastante no passado na fabricação de caixa d'água, daqueles telhados que a gente chama popularmente de brasilite, eternite. Esses telhados e essas caixas d'água eram feitas de uma substância chamada de amianto, que geram esse resíduo chamado de asbesto, que também vai causar o mesmo problema. Ele entra nas vias pulmonares, nas células pulmonares ele não é digerido e os lisossomos vão se estourando e vão destruindo a célula como um todo. Doença bastante grave, inclusive o amianto é proibido no Brasil. Não pode ter caixa d'água de amianto, não pode ter telhados de amianto, isso justamente porque isso trazia problema para as pessoas que trabalhavam especialmente nas fábricas desses produtos, beleza? Aí para terminar, gente, o peroxissomo. Presta atenção, porque é bem provável que você aprendeu assim, que o peroxissomo degrada a água oxigenada. É verdade, mas hoje a gente conhece mais funções para o peroxissomo. Então a primeira função importante do peroxissomo é a detoxificação ou desintoxicação celular. Lembra do retículo endoplasmático liso?
que a gente estudou na aula passada, que eu falei que ele tem uma função detox, o peroxisomo também tem. Ele degrada moléculas que são ofensivas à célula. Ele pode, inclusive, degradar o etanol, cerca de 20 a 30% do etanol que a pessoa ingere, o álcool etílico das bebidas alcoólicas, pode ser degradado por peroxissomos das células lá do fígado. Então o retículo liso tem essa função e o peroxissomo também tem essa função. Outra coisa importante, o peroxissomo realiza um processo chamado de oxidação de ácidos graxos, popularmente chamado assim de beta-oxidação. É o que a gente chama de queimar gordura. Quando você está fazendo um exercício físico, você vai consumindo a glicose do seu corpo, aí vai baixando os níveis de glicose, você vai apelando para o glicogênio dos músculos, do fígado, baixou os níveis de glicogênio, você vai apelar para a gordura, você vai começar a queimar a gordura. E esse processo a gente conhece na bioquímica como beta-oxidação. Você vai quebrando ácidos graxos, formando acetis, moléculas que são importantes lá no ciclo de Krebs, para gerar energia depois lá na mitocôndria, e aí essa queima de gordura é realizada pelo peroxissomo. Uma coisa interessante que eu quero que você anote, que quase ninguém comenta assim, e uma vez apareceu num vestibular, numa somatória, ninguém sabia responder, é que lá nas células vegetais, especialmente das plantas oleaginosas, lá na semente dessas plantas, sabe essas plantas assim que tem semente que a gente usa para fazer óleo? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, enfim. Nas células dessas sementes, a gente vai ter uns peroxissomos diferentes, que eles convertem o óleo que tem lá na semente em carboidrato, para fornecer energia para a sementinha germinar. Então ela usa esses peroxissomos especiais para fazer essa transformação de lipídio em carboidrato. E a gente chama esse peroxissomo especial da planta de glioxissomo. Anota, tá? Que é importante. E a última coisa que eu queria falar para vocês é da degradação da água oxigenada. Por que ele se chama peroxissomo? Porque ele degrada o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Essa molécula é muito nociva para a célula. Essa molécula oxida um monte de coisa, então pode oxidar vitaminas, aminoácidos, hormônios, carboidratos, e toda vez que essas moléculas são oxidadas, ela vai gerando um dano para a célula. Essas moléculas têm que ser repostas, então a água oxigenada não é uma coisa legal para a nossa célula. E aí que entra o peroxissomo. Ele vai degradar a água oxigenada por meio de uma enzima chamada de catalase. Coloquei até aqui para vocês a reação química. Duas águas oxigenadas, lá por meio da catalase, vão formar duas moléculas de água, mais O2. Maravilha? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu achei o máximo, eu espero que você tenha aprendido um monte de coisas novas. Se você curtiu, me conta aqui embaixo que você achou o máximo também, e fica aí que eu tenho um recado final para você. Saiu uma pesquisa dizendo que as pessoas que arrumam a sua própria cama de manhã são mais felizes, em média, do que as pessoas que não arrumam as suas camas. E eu acho isso uma bobeira, mas tem um fundo interessante. O que eu acho mesmo é que arrumar a cama não mede a felicidade de ninguém, mas você ter uma vida mais organizada te deixa mais produtivo, mais consciente daquilo que tem que fazer e com certeza mais feliz. Pensa um pouquinho nisso.